Olá, sejam bem-vindos ao Destro. Depois dos resultados do segundo turno das eleições municipais, algo se destacou acima das vitórias e derrotas partidárias. O Centrão, sob a influência de Gilberto Kassab, é hoje o maior poder político do país. Lula e Bolsonaro, os polos de nossa política, tornaram-se peças no tabuleiro desse xadrez, no qual Kassab dá as cartas. Muitos influenciadores de direita comemoram os resultados, acreditando que a direita teve vitórias significativas, enquanto a esquerda sofreu reveses pesados. Mas, na realidade, não há o que celebrar. Quem venceu foi o Centrão, foi a velha máquina pública. PSD e MDB são os grandes triunfantes dessas eleições, ambos conhecidos por sua habilidade em navegar pela política sem um compromisso real com ideologias. São as prostitutas do sistema, mudam conforme o vento, sempre ao lado de quem oferecer mais. Assim, não será surpresa se, no fim do ano, houver uma reforma ministerial que entregue ao PSD ainda mais poder dentro do governo Lula. Uma coisa ficou evidente: o bolsonarismo não tem vida sem o próprio Bolsonaro. Ele não pode simplesmente indicar alguém e esperar que a base o siga cegamente. Ao contrário da esquerda, o eleitor de direita tende a ser mais crítico e não vota apenas por indicação. Foi assim no primeiro turno, quando Pablo Marçal representou um incômodo real para Bolsonaro. Esse eleitor de direita quer autenticidade, não estratégias e conchavos políticos óbvios. A tentativa de Bolsonaro de alavancar Ricardo Nunes em São Paulo foi vista como joguinho de bastidor, o que acabou reduzindo sua própria força e expondo sua aproximação com o sistema que ele prometeu combater. Em São Paulo, Nunes venceu pela rejeição a Boulos e não pelo apoio de Bolsonaro e Tarcísio. Aproveitando, vou abrir um parênteses para falar de Boulos. A tentativa dele se aproximar do eleitorado de centro foi desastrosa. Tentou emular o Lulinha Paz e Amor dos anos 2000, e perdeu apoio entre os seus eleitores fiéis de extrema esquerda. Afastou-se de pautas identitárias e para evitar polêmica e com isso se distanciou do eleitorado de esquerda. A verdade é que hoje a esquerda vive numa bolha, onde acredita que todos pensam como eles, mas a realidade está bem longe disso. Estão míopes às necessidades reais do povo, ficam focados em pautas ideológicas e identitárias enquanto a população busca comida na mesa, emprego e dignidade, e não linguagem neutra nas escolas. Esse afastamento das prioridades populares explica porque, apesar de ainda controlar a máquina, a esquerda perdeu parte de seu apelo. São pautas elitistas, apoiadas por uma parcela específica da sociedade, como o público da Faria Lima ou das regiões como Bela Vista e Vila Madalena. E mesmo estes apoiam a esquerda só em Brasília, bem longe de onde eles moram. Eles são conscientes do que tais administrações podem fazer com a cidade, como vimos no caos da gestão de Haddad, que por sua incompetência elegeu Dória no primeiro turno. Vivemos com o efeito colateral disso até hoje, elegendo Bruno Covas e agora Nunes. Além disso, São Paulo escapou por pouco de ter um Dória 2.0 com Pablo Marçal, que enganou muita gente e quase foi ao segundo turno. Porém, sejamos francos, os debates no primeiro turno foram entretenimento à parte. Voltando à análise dos resultados e ao futuro da direita, sim, tivemos algumas vitórias, mas não tão relevantes a ponto de assegurar o cenário de 2026. Bolsonaro precisa se reinventar, ou se liberta das amarras do PL e volta a ser o antissistema que o tornou presidente, ou continuará perdendo relevância. Caso continue a perder relevância, ele deixará um vácuo de poder, e muitos estão ansiosos para ocupá-lo, e isso acaba fragmentando a ainda frágil direita. Não podemos repetir o erro de 2018, quando políticos surfaram na popularidade de Bolsonaro, depois, virar oposição. Precisamos de um plano claro e de unidade para 2026. Enquanto isso, a esquerda pode até ter perdido o capital eleitoral, mas eles ainda têm o controle da máquina e a barganha com o Centrão. PSD e MDB querem ministérios, cargos e emendas parlamentares e vão cobrar caro seu apoio em 2026. É provável que o governo Lula avance em direção ao centro, comprando apoios com emendas e recursos para prefeituras, cargos e ministérios, preparando terreno para a próxima disputa presidencial. Se a direita conseguir evitar a reeleição do PT em 2026, a era petista poderá terminar de vez, relegando o partido ao esquecimento junto ao PSDB. Não é hora de se deslumbrar. Agora é hora de se organizar, aprender com os erros e agir com estratégia, pois 2026 começou agora. Destro, sua fonte diária de informação sem viés de esquerda. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente.